E eu entendi que empreendendo eu poderia ser rica, eu poderia ter liberdade, porque liberdade sempre foi uma coisa muito cara. Eu entendi que a parte financeira para uma mulher é muito importante. Falar que nem a gente fala no bar. Aí é que tá. Eu não tinha referência. Eu não tinha essa referência, esse tato. Eu não sabia, eu só falava, eu quero ser rica. Meu nome é Ana Paula Menezes, assim como eu me apresento, profissionalmente falando, também pessoalmente. Eu sou produtora executiva do Lendo Mulheres Negras, que é um projeto literário e agora é editora também. Sou formada também em engenharia civil, também não atuo mais na área, não é algo que eu tenha projetado para minha vida. Essa sou eu. Minha mãe sempre me perguntava: minha filha, o que é que você quer que vai ser quando crescer? Eu falei: não, vou ser rica, mãe. Só que assim, não dá pra ser rica você sendo classe média, classe média baixa, classe média alta até que dá. E a realidade é que normalmente nos dá 3 escolhas de forma acadêmica, que é direito, engenharia, medicina. E fala assim: ah, vai dar dinheiro isso aqui. Só que assim, eu nunca tive planejamento de fato, sonho de fato de uma profissão mesmo. Eu sempre falava pra minha mãe, eu vou ser rica. E meu pai sempre falava que eu precisava estudar para ser alguém na vida, né? E eu precisava estudar pelos meios tradicionais. E foi o que eu fiz. E aí eu fiz engenharia civil, só que assim, nos meus 16 anos, né, que é a época do vestibular, terceiro ano, tem que escolher alguma coisa e tal, que tinha toda aquela pressão, e eu escolhi realmente engenharia, eu já estava pensando em não mais ir pro emprego formal mesmo. Eu queria já empreender, porque eu descobri que empreender dava mais dinheiro do que a CLT. Eu falei: não, isso aqui dá mais dinheiro que a CLT, dá pra ser rica aqui. Só que assim, no meio que eu tava, não tinha como ter acesso a empreender, né? Eu já fiz isso muito, por meio de sobrevivência. Sempre fui eu e minha mãe, né? Meu pai dava uma ajuda, ele pagou meu colégio, minha faculdade, os estudos mesmo, mas quem me criou de fato foi minha mãe. E sempre fui eu e ela. Minha mãe não tinha tanto dinheiro quanto meu pai tinha, minha mãe sempre foi autônoma. E aí eu tinha que me virar, empreender e tal. Nem sabia que aquilo era empreender. Pra mim era vender carta pra comprar um lanche, uma salada de fruta que tinha, que eu adorava. E a salada de fruta, um negócio bonito, coisa linda. E aí eu comecei a fazer isso, até me proibirem, né, no colégio. E eu ficar arretada porque eu não sabia o motivo. Enfim. E aí, voltando ao ensino médio, tinha toda aquela pressão. E eu não tinha meios para empreender naquela época. Hoje, olhando para trás, eu consegui enxergar isso. Na época, óbvio, adolescência, eu fiquei puta da vida, não queria mais nada, revoltada. Eu sou triste, mãe. Em agosto de 2019 eu me formei. Em setembro eu comecei a trabalhar numa cidade chamada Candeias, próxima a Salvador. A partir dali eu descobri que a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, você vai muito verde para o mercado de trabalho. E ali foi meio que minha escola para muita coisa, para entender como é que funcionava o sistema de engenharia, que é tão tradicional, que é muita politicagem, muita indicação. E politicagem eu não falo no sentido partidário, mas no sentido de ser fechado mesmo.
Algumas famílias têm acesso a algumas coisas muito específicas, enquanto outras não. E é limitado isso, o acesso que você tem, é limitado o acesso que te dão às coisas, né? Por exemplo, eu fazia um trabalho muito mais braçal do que técnico na obra. Eu era a única mulher e aí descia para a obra para liderar mais de 50 homens dentro de uma obra. Então isso me exigiu uma casca bem grossa, bastante da minha saúde mental, quase toda. E aí eu esperei dar uns setembro de 2020, que fecharia um ano, para pedir demissão. E aí durante o decorrer da pandemia que aconteceu e tudo, teve a oportunidade de eu fazer um processo seletivo na Wiser, né? Eu conversei com minha namorada e ela falou assim, eu não tô entendendo porque você não vai fazer. Eu já tinha dado todos os motivos a ela, inclusive os medos que eu tinha. Ela falou, vai lá e faz. Foi uma loucura também fazer esse processo seletivo, porque eu realmente não acreditava que eu iria passar. Ainda mais do estado mental e emocional que eu estava. Mas passei. E agora eu tô só com o Lendo, que eu fui chamada naturalmente, né? Me colocaram no Lendo, bem naturalmente mesmo. Faço parte da editora, consegui lançar o primeiro livro. Faço parte da Wiser também, estou fazendo aquilo que eu quero. Eu sempre me dei bem com artes, no modo geral. Na matéria artes, eu adorava quando tinha, porque sempre me desafiava. Eu lembro que teve um professor que ele fez ele ensinou a forma como a gente ampliava uma foto de forma antiga. No caso, você pegar 3 imagens e aí você numerar cortando e colando elas. E aí você conseguia ampliar. Eu lembro que eu fiz, eu lembro que eu fui a única a fazer aquilo. Os outros alunos desistiram no meio do caminho, mas eu achei divertido aquilo. Tem algumas coisas também de artes que eu fazia, eu desenhava, eu adorava desenhar. Mas no decorrer do tempo, eu acabei deixando esse lado meu. Talvez pela correria da vida, talvez por podar também. Gosto de música, bastante de música. Eu gosto de ler. Não comecei a ler simplesmente porque eu gostava, mas por necessidade também. E de entender que a leitura iria me ajudar de alguma forma. Seja por fugir da realidade, ou me ensinar alguma coisa, né? Então, eu já li muitos livros de romance, mas também muitos livros de negócio, porque eu entendi que eu precisava entender, eu precisava aprender. Infelizmente, isso não é dado de graça pra gente. Aí é que tá, eu não tinha referência. Eu não tinha essa referência, esse tato. Eu não sabia, eu só falava, eu quero ser rica. E eu entendi que empreendendo eu poderia ser rica, eu poderia ter liberdade, porque liberdade sempre foi uma coisa muito cara, é uma coisa muito cara, né? E dentro de casa eu entendi, pela relação dos meus pais, eu entendi que a parte financeira para uma mulher é muito importante. Vendo o que meu pai fazia com minha mãe. Quer ser o quê, minha filha? Então, mãe, eu quero ser rica. Mas assim, eu não tinha referencial, eu não tinha com quem modelar, né? Que as pessoas falam ali. Eu não tinha isso. Eu tinha vontade. Então assim, eu não tinha referencial. Meu referencial era meu desejo. E o entendimento. Empreender vai dar o que eu quero, vai dar a liberdade que eu quero. Primeiro eu descobri que para empreender eu precisava saber liderar, gerenciar muito bem, fazer gestão muito bem das coisas, de pessoas principalmente. E tem 2 pontos que todo empreendedor tem, né? Que é saber se comunicar bem e saber vender. Porque uma empresa não sobrevive sem vendas e sem uma boa comunicação
daquilo que a empresa quer dizer. E aí eu fui para a parte de comunicação, porque vendas eu não sabia nem pra onde ir, assim, profissionalmente falando. E aí eu conheci Oprah, falei, não, vamos procurar aqui na internet, no Google, pesquisar comunicadores. Oprah, ela é fenomenal, ela consegue dar emoção em tudo que ela coloca. Eu acho que ela é muito verdadeira no que ela fala. Mas eu não sabia que ela era uma empreendedora, porque empreender pra mim ainda tinha aquela imagem só do homem. Tem pessoas próximas a mim também, a gente fala tanto de distância, né? A Adriele começou... Adriele Regine, tá, gente? Cofundadora do Lendo. Eu sempre vi ela fazendo, assim, partindo pra cima mesmo, né? Eu não entendia muito o que ela tava fazendo não, mas eu ia junto. Não sei quem era mais doida, se era eu ou ela. E aí a gente ia em feira, fazia venda online, enfim. Ela tentou várias coisas também. Aí eu comecei a entender que aquilo também era empreender. Hoje em dia tem muito mais gente perto, próximo a mim, não sei também se é porque já tô nesse meio, que acaba se tornando referência, né? Falando uma referência que tem, assim, eu consegui visualizar depois de muito tempo o que ela estava fazendo, a Beyoncé, né? Beyoncé fala assim, que ela não tinha uma mesa, né? Então ela construiu uma mesa para que outras pessoas pudessem servir. E é muito disso, né? Do empreender, muito... Não tem mesa, a gente constrói a mesa, bota a galera para se servir, tá todo mundo certo ali. Tá certo? Nossas princesas. Que fazem o Lendo com a gente. Tem outras pessoas também. Do foco. O foco está aqui, ó. Eita, gente, é muito amor. É assim, né? Gente, é isso. É esse. A resenha é essa. Ana do Carmo, coordenadora de audiovisual da gente. E Ana Paula Menezes, que é a nossa gestão estratégica, produtora executiva. Tchau, gente. Feliz ano novo. Feliz 2020. Axé. Tem a Ana do Carmo também. A Ana do Carmo é foda também. Tem Rúbia, Evelyn, tem a Ana Paula dona de casa, Ana Paula doidinha que dança, Ana Paula engraçada, tem a Ana Paula séria, empresária que quando tá trabalhando é sem risadinha e a galera fica com medo. Tem a Ana Paula mais carinhosa, é muito do que eu precisar ser, camaleoa mesmo, se adaptar. O que precisar ser, a gente é. Não significa que vai ser fácil ser o que a gente precisa ser. Mas muitas das vezes a gente consegue ser.